tudo bem? Espero que esteja bem. Na aula anterior, falamos sobre o que é filosofia. Vimos duas possíveis interpretações, né? A partir de Gilles Deleuze, compreendemos que a filosofia é um pensamento de conceitos. Que conceitos? Todos nós queremos entender o que é a liberdade, muitas vezes queremos compreender o que é a angústia, o que significa o amor. Então, vários pensadores, ao longo da história da filosofia, fizeram reflexões acerca desses temas. Obviamente, eles não refletiram da mesma maneira. Não existe um discurso homogêneo sobre o amor, sobre a liberdade, sobre a angústia. Entretanto, todas as reflexões desses termos agora há pouco apresentados, salientados, ele traz uma grande contribuição para que a gente possa nos amadurecer, nos clarear. Isso significa o quê? Que o pensamento de conceitos, que é exatamente essa postura filosófica de refletir sobre aquilo que nos cria impacto nas nossas experiências, ela não significa que vai trazer uma verdade absoluta sobre elas, sobre o que é o amor, sobre o que é política, sobre o que é a liberdade, sobre o que é ética e assim por diante. A filosofia, como pensamento de conceitos, ela não traz uma resposta definitiva acerca das categorias, mas ela traz sim possibilidades de interpretação da qual possa clarear melhor as nossas ideias e assim a gente poder ter um horizonte mais lúcido para que a gente possa vivenciar de uma maneira mais amadurecida a própria vida. Então, o pensamento de conceitos, entender determinadas palavras que afetam, que nos criam um impacto existencial, ela só tem sentido devido à sua conotação de um modo de vida que vai transformar nas pessoas. Então, filosofia é um pensamento de conceitos, que por sua vez vai criar uma reflexão teórica, que vai trazer um clareamento de várias terminologias, e uma vez que você tem contato com isso, com essas palavras, com esses conceitos, você pode trazer para a própria existência numa transformação na sua maneira de viver. Então, a filosofia, além de ser um pensamento de conceitos, ele é também uma forma de vida, uma maneira de existência. É essa contribuição. É lógico que nem todos aqueles que leem filosofia vai ter uma transformação prática na sua existência. Isso aí é uma adesão pessoal. É o quanto que você está predisposto a colocar de uma maneira ética aquilo que você aprendeu. Bom, muitas vezes podemos somente estudar os autores da filosofia ou qualquer outro saber da área de humanas com o intuito erudito, o intuito intelectual, ou seja, ter apenas uma espécie de vaidade intelectual, uma vaidade de ideias, para dizer para com quem a gente conversa o quanto a gente sabe. Mas a filosofia não está atrelado, lá na Grécia Antiga principalmente, com esse tipo de perspectiva. A filosofia na Grécia Antiga quer fazer uma reflexão teórica de vários conceitos, exatamente porque compreende o quanto a nossa vida é tão confusa, é tão atrapalhada e que, se a gente clareia melhor as ideias, nós podemos então ter uma transformação, uma mudança radical na nossa existência, na nossa vida. Então, os gregos estão preocupados que a gente possa realizar a sabedoria. É exatamente a conotação e sabedoria que é distinto de um conhecimento intelectual. Sabedoria aqui é você exatamente viver aquilo que sabe, é estar coerente com aquilo que você aprendeu. E uma vez dito isso, ficou a proposta dessa aula de nós falarmos sobre parresia. O que significa parresia? Bom, a parresia é um conceito grego que significa a coragem da verdade. Por muito tempo na história do Ocidente ficou ignorado a respeito dessa palavra. Somente nos anos 80, com Michel Foucault, um filósofo do século XX, ele foi trabalhar, aqui temos um livro A Coragem da Verdade. O Michel Foucault, ele dava aula no Collège de France, esse filósofo, e lá na instituição, no Collège de France, ele dava várias aulas anualmente, e uma delas, a última inclusive, antes dele falecer, ele faleceu em 1984, então o Michel Foucault ele deu essa aula chamada A Coragem da Verdade, que é o significado de
parresia. Parresia é um termo grego e ele ficou esquecido porque uma outra palavra tomou mais força, que é a palavra retórica. O que significa retórica? Retórica significa a arte de falar bem, de persuadir o outro a ser convencido de algo que você quer, de repente, vender como ideia. Então, os políticos, quem trabalha com marketing, propaganda, publicidade, os empreendedores agora com as redes sociais, principalmente no Instagram, as pessoas que trabalham de uma forma autônoma, precisam vender o seu negócio, seja lá qual for. Então, ele precisa ter uma retórica, ou seja, uma persuasão através da linguagem, que possa convencer aquele que tem contato com o seu anúncio, para que ele possa aderir àquele mercado, aquilo que ele está tentando vender, que ele compreende que possa ser benéfico para aquele seu possível cliente. Bom, então a retórica também é interessante ser compreendido, que ele é aplicado nos discursos dos políticos a tentar convencer os seus possíveis eleitores a entendê-lo como um importante candidato para aquele cargo específico que ele quer ali alcançar, angariar. Assim também, no direito, os advogados, de repente ele pode usar da retórica para defender alguém que é realmente criminoso, porém, aquele criminoso, uma vez usado o discurso lá do advogado que pretende defendê-lo, tenta inocentá-lo. Então a retórica ela tem exatamente essa linha tênue. Ela é uma persuasão a convencer alguém. Muitas vezes essa persuasão, esse discurso não está implicado a verdade nela. Está implicado somente uma sedução que a faça convencê-la o quanto antes sobre aquilo que ele quer aparentar como verdadeiro. Aparentar, uma aparência de verdade, não é a verdade em si. Bom, e isso também está nas relações afetivas, né? Vocês usam aí as redes sociais para flertar com uma pessoa ou outra. Então, existe aquela frase dita popularmente, me engane que eu goste, né? Então, muitas vezes nós usamos a persuasão com o crush, com a pessoa que nós estamos aí tentando convencê-la a ficar conosco, a partir de um uso retórico. Muitas vezes nós não estamos convencidos que queremos estar com ela, mas estamos convencidos que queremos ser o sedutor da situação. Bom, então a retórica tem esse preâmbulo todo que eu estou colocando, de ela ser um discurso de convencimento, de persuasão a que o outro adere a determinada ideia, determinada perspectiva, e não necessariamente por uma verdade em si, mas por uma aparência de verdade muitas vezes. E a parresia? A parresia vai totalmente contramão da retórica. A parresia, ela compreende como a coragem da verdade. Entretanto, a parresia, ao falar de verdade, nós temos que fazer duas distinções aqui. Nós temos a verdade epistêmica. O que é a verdade epistêmica? A verdade episteme significa saber, saber científico. Então, a verdade, a parresia, não está preocupado em saber a verdade de algo que deva ser desvelado, revelado, ok? Não é nada disso. A verdade, compreendido pelo parresiasta, ele está no outro âmbito do ethos. O que é ethos? É um hábito de vida, um costume, que é a palavra ética. Ethos é o termo grego que originou a palavra ética. É a maneira de viver. Então isso é a parresia. A parresia não é uma verdade epistêmica, mas sim uma verdade ética. Vou dar um exemplo aqui, que está no livro A Coragem da Verdade. Eu estou aqui dando aula para vocês, eu posso dar aula de filosofia cristã, eu posso dar aula aqui sobre o pensamento judaico, de repente uma aula sobre filosofia oriental, budismo ou taoísmo, e não significa que eu, como professor, licenciado para dar esses conteúdos, vive aquilo que eu estou ensinando. Olha que delicado. Então, o professor não necessariamente é aquele que vive aquilo que ele ensina. O professor é aquele que tem um conhecimento intelectual daquele determinado assunto e ele passa aos seus estudantes para que possa ter também ciência, conhecimento daquele saber, de uma determinada tradição, de um conceito, enfim.
Já a parresia não, a parresia é algo da qual leva a pessoa a ter um compromisso com aquilo que ele acredita. Então, não é nem o parresiasta não é necessariamente aquele que vai sair dizendo para o outro, fazer pregação daquilo que ele compreende como algo verdadeiro. Até porque o parresiasta, ele compreende que pode haver várias verdades. Não existe uma verdade universal. O que significa verdade universal? Uma verdade absoluta, que de repente um Yanomami lá no Amazonas, ou um Chavante do Mato Grosso, ou uma comunidade camponesa da China, não, que deva acreditar. Não, a verdade para o parresiasta, ela é plural. Existem várias verdades das quais ela está implicado, simplesmente na maneira que você deva viver de acordo com ela. Ou seja, é uma verdade da qual o que está em jogo não é colocar que todo mundo deve acreditar nela. A verdade do parresiasta, ele compreende ser coerente com aquilo que ele está acreditando. Ok? Então não é uma verdade, um conhecimento que ele descobriu. É uma verdade, um valor, ou seja, de um sentido para a vida. Valor aqui significa, ou seja, aquilo que eu acho mais adequado para a minha maneira de ser, que é mais adequado para o meu comportamento existencial. Então aqui está atrelado a uma maneira de vida, de como você exerce a própria existência. Vou dar um exemplo de filmes aqui para ficar mais claro. Bom, temos o filme, por exemplo, Operação Valquíria, dos anos 2000. Vai narrar aí o período da Segunda Guerra Mundial, se situa na Alemanha. Temos Adolf Hitler como Führer, líder da nação, ele que estava ali tentando invadir a Europa toda. Temos toda a situação do Holocausto, que já é ciente por todos vocês. E a Operação Valquíria vai narrar que havia militares dentro da corporação do nazismo que eram contrários à ideologia nazista. Isso significa ser parresiasta, ou seja, havia pessoas das quais trabalhavam, digamos, para o Hitler, mas era contrário às suas ideias. E todo o filme, aí eu não vou dar spoiler, assistam se vocês quiserem, com o tempo. A Operação Valquíria, então, narra a história de alguns militares que queriam pôr fim no nazismo, por dentro deles, por dentro da própria instituição militar. Então, de repente, nós podemos aplicar no Brasil. Às vezes, é colocado que polícia militar deva fazer uma determinada operação na periferia de uma determinada cidade, de determinado território, de determinada metrópole. E de repente um militar, ou outro, dois, um grupo, é contrário àquele tipo de operação, de invadir daquele modo agressivo, de sair atirando nas pessoas mais indefesas, enfim, ou mesmo que sejam culpados, aquelas pessoas da qual querem prendê-las, mas que sejam presas dentro de um processo realmente jurídico, que seja dadas a ela o direito de se defenderem, enfim, não simplesmente matá-las à torto à direita. Então, a compreensão daqueles que vai colocar em questão a própria operação de onde ele trabalha é uma postura parresiasta. Quem comporta assim corre o risco, por isso que é a coragem. A coragem significa que toda vez que eu me coloco de acordo com aquilo que eu acredito, eu corro o risco. No caso desses militares, como do filme Operação Valquíria, eles poderiam ser mortos. Assistam o filme e vejam se eles foram mortos ou não, o que deu na situação deles. Ou seja, da polícia militar, que de repente um soldado ou outro, um cabo, um sargento, é contrário àquele tipo de operação, ele pode sofrer algum tipo de sanção dentro do batalhão que ele trabalha. Enfim, sofre algum tipo de revelia na instituição que ele está prestando seu serviço. E assim por diante. De repente, numa outra instituição, num trabalho empresarial, está sendo decidido um tipo de marketing, um tipo de trabalho, uma decisão de atuação, uma atividade da qual algum funcionário, de repente um estagiário, é contrário àquele tipo de demanda, porque ele percebe que vai atingir, de repente, aquilo que ele acredita como valor ético. Vai atingir, sei lá, o meio ambiente, vai atingir alguns aspectos das quais ele não acha coerente aderi-las simplesmente porque ele trabalha na instituição. E detalhe, ele vai falar, olha, tudo bem, vocês vão fazer isso aí, porém eu não vou participar junto desse trabalho. Não quero sair da empresa necessariamente, porém eu não vou fazer esse tipo de serviço, seja lá qual for que estava sendo decidido ali. Quando alguém faz isso, esse tipo de postura, de colocar o limite, porque exatamente ele compreende aonde ele pode ir ou não, ele está sendo um parresiasta. Então a parresia é ser coerente com aquilo que você acredita, ser verdadeiro com aquilo que você compreende como deva ser realizada a sua existência. Ok?
Então, essa é um exemplo. Nós também temos um filme, para finalizar aqui os exemplos, um filme chamado Nice, de uma psiquiatra. Ela, inclusive, trocava cartas com um outro psiquiatra que trabalha com psicologia analítica, o Carl Gustav Jung. Então, a Nice, ali trabalhando no Brasil, no Rio de Janeiro, se não me engano, ela trabalhava no hospital psiquiátrico que havia tratamentos muito precários com seus doentes mentais. Era dado a eles choques elétricos, etc., na cabeça, no corpo humano todo, ou dado a ele banhos de água fria. E ela via que não era por aí o tratamento. Ela batia de frente com os diretores, com os gestores do hospital psiquiátrico. E ela levava a arte, a pintura, a música, o teatro para aquelas pessoas que sofrem algum tipo de transtorno mental, sei lá, algum tipo de psicose, esquizofrenia, algo do tipo. E ela não foi compreendida, melhor dizendo, pelos seus colegas de trabalho muitas vezes. Ela corria o risco de ser demitida na instituição e ficar mais frágil ainda para aquelas pessoas que estavam precisando dela. Mas ela foi batendo de frente. Bom, e o filme é interessante que vai narrar exatamente essa luta, digamos, de um melhor tratamento para as pessoas que sofrem algum tipo de adoecimento mental, psicológico, etc. Então, a missa é um outro exemplo. Então, a parresia, meus caros, é você estar de acordo com os valores das quais deva ser vivido. Então, a parresia não é convencer a ninguém, necessariamente, fazer pregações do que é a verdade em si, mas simplesmente você vivê-la, muitas vezes silenciosamente. Bom, temos inúmeros exemplos assim dentro do cinema que nós podemos destacar. Nós podemos trazer aqui, eu imagino que vocês são de tradição, se não são, mas já foram e conhecem, temos sempre o exemplo da figura de Cristo, né? A figura de Jesus aí que temos as religiões em nome dele e muitas vezes deturpam o que ele próprio tentou pregar, mas a própria figura de Cristo é um exemplo. Ele foi alguém parrisiasta, ele foi alguém que foi contrário às leis farisaicas, né? Aquelas leis rígidas dadas pelos sacerdotes do judaísmo. Então ele via que não era assim, né, jogando pedra no pecador ou na pecadora que você vai pôr fim no pecado, vamos dizer assim. Não é por aí. Então ele vai ser coerente naquilo que ele queria trazer como propósito de relacionamento com o outro, com o próximo. Ele viveu aquilo que ele de fato acreditava ser. E fica com uma ironia, né? Será que os cristãos vivem como o próprio Cristo viveu? Mas isso é um outro assunto, né? O próprio Sócrates, que é um filósofo da Grécia Antiga, ele foi condenado, teve que tomar cicuta, um veneno, porque ele foi acusado de corromper a juventude e de negar os deuses da Grécia. E não era nada disso. Foi digamos, um complô da elite na época, porque na verdade o Sócrates estava fazendo exatamente vários jovens e outras pessoas adultas a refletirem sobre si mesmas, a terem um olhar mais cuidadoso sobre si próprio, de não ter a arrogância de acreditar que tem toda a verdade do mundo, mas sim que se tem algum tipo de valor, que seja vivido como algo prático, que seja colocado na própria vida. E ele foi convidado, então, a abrir mão do exercício de ficar conversando com as pessoas, a ficar levando questionamentos, a se recompor, a ficar no silêncio, a um exílio, algo do tipo. E o Sócrates disse que não, se fosse para viver assim, ele preferia não viver. Não foi um suicídio, ele foi um mártir, ou seja, ele se entregou por aquilo que ele realmente acreditava, ou seja, que é preciso viver uma vida com questionamentos em busca daquilo que se possa encontrar o sentido para a própria existência. Nunca se arrogar que tem todo o saber compreendido na própria mente, mas sempre compreender que nós estamos imersos na ignorância, ou seja, aí eu finalizo a fala, que na verdade nós estamos no mar, né, num oceano. Tu imagina o oceano como um grande aspecto da ignorância, né? E a gente tem uma ilha, né? A gente está numa ilha chamada consciência. Isso que nós chamamos de consciência é tudo aquilo que a gente vai entendendo como verdade, valor de vida. E na medida que a gente vai tomando contato com a filosofia, com outras narrativas no campo das ciências humanas, principalmente, que vai buscar essa busca de uma melhor interação consigo próprio, de saber melhor quem é si mesmo,
Isso vai fazer expandir a ilha. Pode ser que essa ilha se transforme num continente. Entretanto, esse trabalho de transformar a ilha num território maior, ele é a longo prazo, não é dado de imediato. Então é preciso reconhecer que aquilo que eu tenho como conhecimento, como ciência, como saber, ele é apenas uma ilha imerso no oceano da ignorância. Então, o que é mais importante mesmo é estar atento ao solo dessa ilha. O que é o solo dessa ilha? A terra dele. Se ela tem realmente uma forma saudável de cultivar um plantio. É ali que da qual a gente pode plantar a verdade da nossa forma de vida, ou seja, ser coerente com aquilo que eu acredito. E uma vez mudando as crenças que de repente não mais faz sentido para mim, isso só vai ser parresiasta, ou seja, só vai ter parresia se você também mudar a forma de viver. Não basta somente mudar a crença e continuar vivendo da forma que vivia como antes. É preciso colocar em prática a sua transformação no mundo. O Mahatma Gandhi dizia: não basta fazer revolução no mundo, querer que tudo mude, se você seja a revolução que você quer ver no mundo. Não basta dizer para os outros o que você espera que elas façam. Faça você mesmo aquilo que você acredita ser revolucionário. Isso é ser a parresiasta, ok? Espero que isso tenha feito sentido para vocês e na quinta-feira vou disponibilizar mais um vídeo dando continuidade ao tema do nosso debate sobre filosofia, ok? Um forte abraço. Olá!